Oi, amores! Meu nome é Luísa Reco e sejam bem-vindos ao canal Lu Literária. E o vídeo de hoje tem uma temática aí super especial, né? Porque nós estamos nos aproximando do Dia dos Namorados, que é uma data muito comemorada aqui no Brasil, e nada melhor do que presentear o seu amado ou a sua amada que gostam de ler com uma boa história, não é verdade? Por isso, eu trouxe uma lista com 10 livros de romance que são aí uma ótima pedida para essa data tão especial. Eu vou precisar dar uma coladinha aqui, que eu tenho a lista dos livros, né, que são 10, porque a minha memória anda assim, uma loucura que eu não consigo guardar de cabeça. Então vamos lá. O primeiro livro dessa lista é um clássico aí da literatura mundial. Eu tô falando de Orgulho e Preconceito da autora Jane Austen e eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, já leram. Eu ainda não tive a oportunidade de ler esse livro, né? Eu sei que é um grande clássico, mas eu sei que tem adaptação na Netflix com a Keira Knightley de Piratas do Caribe, né? Para quem assistiu também esse filme, e ela faz aí a Elizabeth que se apaixona aí pelo Sr. Darcy. E é uma história muito importante e que vai falar sobre amor, família, sobre classes sociais, mas o foco principal aí é a história de amor do casal e eu tenho muita vontade de ler esse livro por ser um clássico, as pessoas falam sempre muito bem dele. O próximo livro da lista que eu quero indicar para vocês é PS Eu Te Amo, da Cecília Arne, e que tem uma adaptação já bastante conhecida nos cinemas, com a Hilary Swank e o Gerard Butler, e é um romance contemporâneo que vai falar sobre a história de amor do casal. E é uma história que mistura também drama, porque a personagem da Holly, né, da Hilary Swank, ela vai acabar perdendo o companheiro, que é interpretado pelo Gerard Butler, mas antes dele falecer ele deixou cartas para ela, então ela vai aí descobrindo algumas coisas por meio dessas cartas. E é uma história que, assim, eu já vi alguns flashes, eu já vi, assim, propagandas, algumas coisas relacionadas, mas também não tive a oportunidade de assistir a adaptação, mas eu já ouvi falar bastante. O próximo livro eu sou muito suspeita para falar, de deixar de sugestão para vocês, porque eu assisti a adaptação e foi muito emocionante. Eu chorei, eu assim me apaixonei pelo casal. E eu tô falando do filme Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. E na adaptação dessa história, nós temos aí dois nomes de peso, dois atores muito famosos. Uma é a Emilia Clarke, que ficou muito famosa aí por Game of Thrones. E o outro ator aí também muito famoso, que faz o Will Traynor, é o Sam Claflin. E esse casal me conquistou de uma maneira. Eu terminei o filme assim, chorando copiosamente. Porque eu sou uma manteiga derretida, assim, não tem jeito. Essas histórias, assim, emocionantes que falam sobre, né, as histórias de superação, amor, perdas, assim, são muito tocantes e eu adoro. A próxima sugestão de livro que eu tenho para vocês é um romance um pouco mais teen. E eu tô falando do livro A Culpa é das Estrelas, do John Green. Fiquei super, assim, envolvida. Assim, me apaixonei pela história do casal. Eu gosto de me sentir envolvida pelas histórias, então, assim, pra mim, eu não me importo se é um romance teen e tal. Tem algumas adaptações que às vezes deixam a desejar ou que eu não consigo me conectar por conta do desenvolvimento, mas eu acho interessante, por mais que seja uma temática mais jovem, né, tem um casal ali de dois adolescentes, assim, eu gosto de ver, né, sobre diferentes óticas e diferentes situações, e nessa história nós temos aí o casal que está lutando contra o câncer. Esse livro também eu acho que é uma ótima pedida e é um grande presente aí para você dar, para você presentear, né, o seu amado ou a sua amada, assim, eles vão adorar. Bom, seguindo aí com a nossa lista, eu tô dando uma olhadinha aqui porque eu peguei essas sugestões de 10 livros de romance aí pelo chat GPT, então foi o chat GPT que sugeriu, e alguns desses livros aqui eu não li, alguns têm a temática jovem, né, mais adolescente, e esse próximo, ele se chama Um Dia, do David Nichols. Se eu não estou enganada, eu já vi esse livro aí algumas vezes na livraria, mas também é outro exemplo de história que eu ainda não tive contato, né, com o livro físico, eu só vi assim a capa de relance. E aí, para quem já leu a história ou ainda não conhece,
tem adaptação desse livro na Netflix com a atriz Anne Hathaway, que interpreta aí a personagem principal, Emma. O próximo livro da lista é outro livro teen aqui que também tem adaptação na Netflix, que é Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han. É um tipo de leitura que eu vou ser sincera pra vocês, assim, não é o meu preferido, não é um que eu vou sentar e vou falar, nossa, eu preciso ler, eu quero ler, mas eu sei que tem muita gente aí que me segue que gosta de uma temática um pouco mais teen, que é mais novo, né? E que gosta de uma história de amor aí sem muito drama, muitos temas complexos. Então, eu deixo aí de recomendação para vocês. Essa próxima sugestão aí, ela foge um pouquinho, né, daquelas histórias de romance convencionais, as contemporâneas ou aquelas muito assim do casal apaixonado, porque é um romance gótico. Então aí para quem gosta dessa temática aí um pouquinho mais sombria, uma história de amor aí que vai ter um pouquinho de drama, eu tô falando sobre O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bront. Então, quem for fã da Emily Bront, com certeza já deve saber aí sobre essa história, O Morro dos Ventos Uivantes, que é considerado, né, um outro clássico aí da literatura. A principal temática dessa história vai ser a paixão destrutiva, então, como eu falei, né, é um romance que ele é um pouco mais complexo, tem várias camadas, mas se você gosta desse tipo de romance, né, se você acha que o seu amado ou amada vai curtir esse tipo aí de temática, de história, então eu deixo de sugestão para vocês também. Não é um livro que eu tenho assim como prioridade, né, nas minhas leituras, mas eu tenho curiosidade, né, não vou mentir para vocês. Esse próximo livro aqui, né, a nossa 8ª sugestão, eu vou ser sincera com vocês que eu tive que pesquisar um pouco mais a fundo porque eu nunca tinha ouvido falar. E essa história, pelo que eu pesquisei, ela é a continuação aí, não sei se são vários livros, mas enfim, quando eu fui fazer o roteiro, né, o ChatGPT ele sugeriu essa história. Eu sei que tem um que começa e essa é a continuação, que é A Senhora do Jogo, que é um romance que vai ter intriga, que vai ter suspense, mistério. Então eu já fiquei aí tentada a ler essa história porque eu amo suspense, assim, eu adoro. Fica aí de sugestão também, né, um ótimo livro e é de autoria do Sidney Sheldon. O próximo livro da lista é Um Amor para Recordar, do Nicholas Sparks. E essa história, ela tem assim um significado muito especial para mim porque ela fez parte da minha infância. E esse é outro caso de história que eu não tive o contato primeiramente com o livro físico, né? Eu preferi assistir a adaptação até porque eu não tinha ideia, né? Assim, eu não buscava saber sobre os livros antes, né? Porque eu não tinha esse hábito, né? Essa paixão aí desenvolvida pela leitura. Então, era mais prático assistir as adaptações e, assim, quando eu assisti esse filme da Jamie Sullivan e do London Carter, assim, eu acho que eu era adolescente, se eu não tô enganada, e é uma história que me marcou porque eu fiquei muito emocionada. Essa é uma história muito tocante, porque para quem assistiu a adaptação como eu, sabe aí o desenrolar, né? Eu não vou ficar falando para não dar spoiler, porque vocês sabem que eu não gosto, mas é um ótimo filme, é um filme pra gente refletir mesmo sobre a vida, sobre as nossas escolhas, sobre como a nossa vida ela caminha, né? Assim, o que Deus tem preparado pra nós. E nossa, assim, super recomendo essa história pra vocês. E para finalizar aqui essa nossa lista de 10 livros para você presentear aí no Dia dos Namorados, nós temos outro tipo de história aí juvenil, né, um pouco mais adolescente, que é Eleanor e Park, da Rainbow Rowell. Eu já vi a capa desse livro, também é outro que eu ainda não tive contato, porque eu acho que talvez seja uma temática que não me pegue mais, né? Porque eu já sou um pouco mais madura para talvez histórias juvenis, mas eu já vi essa capa
que é um casal, né? Assim, são dois amigos que eu acho que se apaixonam. Se eu estiver falando besteira, me corrijam aí nos comentários. Mas é uma ilustração muito bonitinha, que a menina, ela é, eu acho que ruiva, e ela tá com um fonezinho de ouvido. É o que eu me lembro da capa. E ele vai falar sobre aceitação, sobre amadurecimento, que são temáticas muito importantes, né, assim, em qualquer idade, mas o foco aqui é ser uma história aí de adolescentes, né, de casal de adolescentes apaixonados. Então, se você tem mais ou menos essa faixa etária e se você gosta de livros assim, eu deixo de sugestão para vocês. E o vídeo de hoje chega ao fim, mas eu espero que vocês tenham gostado aí de todas essas sugestões que eu trouxe para vocês, que vocês tenham anotado aí as dicas para presentear o seu amado ou a sua amada, e a gente se vê numa próxima. Um beijo, tchau!